Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês escolhem o momento do dia. Bom, dando continuidade aos nossos conteúdos do módulo, na verdade hoje o módulo 3, né? Mas de matemática 3 do nosso livro 1. Hoje a gente vai fechar com mais interpretação de gráfico e função afim, ok? Espero que vocês tenham feito o resumo. Vamos apenas resolver questões nesse vídeo. Bom, vamos lá. Começando pela questão 1. Deixa eu dar um tempinho para ver se aparece para vocês. Acho que pronto. Eu tinha sumido aqui, mas eu já apareci. Vamos lá. Muitas vezes, questão 1 da página 54. Muitas vezes, o objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no corpo do indivíduo, para melhorar as defesas do organismo. Depois de alcançar o objetivo, essa quantidade deve voltar ao normal. Se uma determinada pessoa ingere um medicamento para aumentar a concentração da substância A em seu organismo, a quantidade dessa substância no organismo da pessoa em relação ao tempo pode ser melhor representada pelo gráfico. Eu não coloquei o gráfico lá na imagem, mas eu vou só explicar a questão do porquê que a gente vai descartá-la. Sublinha essa parte aqui, ó. O objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existente no corpo do indivíduo para melhorar as defesas do organismo. Aí vem, depois que alcançar o objetivo, depois que aumenta essa quantidade, aí deve voltar ao normal. Ou seja, tinha uma certa quantidade, vai tomar o medicamento, essa quantidade vai aumentar e depois essa quantidade vai voltar ao normal, ok? Então, a gente já descarta a letra A letra B, porque não voltam em quantidades normais, tá? Vai ter um pouco a mais. Descartamos a letra C, porque não é que você não tenha nenhuma substância, você tem a substância, só que aí vai aumentar e ela volta ao normal. Descartamos a letra E. Ah, essa foi lindinha. Sobrou quem pra gente? A nossa letra D, ok? O detalhe tá nisso aqui. A gente já tinha uma determinada substância e essa substância vai voltar ao normal, ou seja, a mesma quantidade, tá bem? O segredinho foi esse detalhe. Nossas próximas questões. Ops, deixa eu tirar a minha barrinha aqui do lado. Pronto, vamos lá. Questão 2 também do Enem. Em uma cidade, o valor total da conta de energia elétrica é obtido pelo produto entre o consumo e o valor da tarifa, adicionada a contribuição para custeio da iluminação pública, COSIP, conforme a expressão, o valor do quilowatt vezes o consumo mais o COSIP. O valor do COSIP é fixo em cada faixa de consumo. A tabela a seguir mostra o valor cobrado para algumas faixas. Até 80 você não paga nenhum custeio para a iluminação pública. De 80 a 100, R$ 2,00. De 100 até 140, R$ 3,00. De 140 até 200, R$ 4,50. Suponha que em uma residência, todo mês o consumo seja de 150 kWh e o valor do quilowatt-horas com tributos seja de 50 centavos. O morador dessa residência pretende diminuir seu consumo mensal de energia elétrica, com o objetivo de reduzir o custo total da conta em pelo menos 10%. Então, é tipo, no mínimo 10%, mas pode ser mais do que isso. Quanto deve ser o consumo máximo em quilowatt-hora dessa residência para produzir a redução pretendida pelo morador? Primeiro, a gente tem que saber quanto é que ele pagava. Quanto ele pagava, depois que a gente descobre quanto ele paga, a gente vai fazer o desconto, tá? Ele quer reduzir no mínimo 10%, então a gente vai trabalhar com esse detalhe. Por que a gente vai trabalhar com esse detalhe? Porque você pode perceber que a questão não quer um valor exato, ele quer o valor, o consumo máximo para que isso aconteça. Ou seja, porque ele pode variar outras faixas, outros percentuais, tá bom? Então, olha só o que a gente tem. 150 kW é o que ele consumia na residência dele. E aí veio vezes 50 centavos, que é o valor de cada quilowatt, mais 4,50. Por que 4,50? Porque superior a 140 e até 200 ele paga 4,50 de taxa, ok? Então, 150 vezes meio, lembra? Vai dar sempre, muito bem, metade do valor, 75 mais 4,50,
79,50. Ele quer reduzir no mínimo 10%, ok? Então, 10% de 79,50, 7,95. Então, um valor inicial aí para ele vai ser 71,55. Então, isso aqui é o que ele vai pagar. É o maior valor que ele vai poder pagar é esse, porque ele pode reduzir mais do que 10%. Então, olha só o que acontece. X, que a gente não sabe qual é o valor desse quilowatt-hora, só que esse valor não muda, continua 50 centavos. Aí, por que a gente colocou o 3, na verdade? Porque a gente está trabalhando com possibilidade máxima. Então, a gente está trabalhando com valores, eu não posso colocar de 140 até 200, porque não vai mudar muita coisa, que ele já pagava isso. Então, a gente vai trabalhar com outro valor maior, que foi entre 100 e 140, por isso que nós escolhemos o 3, tá bom? Isso tudo tem que ser menor ou igual a 71,55. Fazendo todas as continhas, olha só o que a gente acha. 137,1, ok? Por que a gente está trabalhando com uma desigualdade? Porque ele quer o consumo máximo, tá certo? A gente tem outras possibilidades de resposta, só que o consumo máximo só pode ser esse daqui. Tudo bem? Muito bem. Deixa eu só puxar a minha barrinha aqui para cima para finalizar a questão 4. Deixa eu explicar a vocês. A questão 3, eu vou precisar do gráfico dela. Então, eu vou explicar a questão 4 e depois eu volto para a questão 3. Tudo bem? Vamos lá. Olha só o que a gente tem. No comércio, é comumente utilizado o salário mensal comissionado. Além de um valor fixo, o vendedor tem um incentivo, geralmente um percentual sobre as vendas. Considere um vendedor que tenha salário comissionado, sendo sua comissão dada pelo percentual do total de vendas que realizar no período. O gráfico a seguir expressa o valor total de seu salário, em reais, em função do total de vendas realizadas, também em reais. Bom, qual o valor percentual da sua comissão? Aqui a gente chega em um problema clássico de função afim, tá certo? A gente tem duas maneiras de resolver esse problema. Ou a gente resolve via sistema, tá? Usando os procedimentos que a gente já viu. Ah, guardem no coração, na verdade já precisava estar aí no coraçãozinho de vocês, ó. A forma genérica da função afim. Y igual a x mais b. Esse A é a taxa de variação e que é igual ao coeficiente angular. Por que eu coloquei essas duas situações? Porque se você for tratar o A como taxa de variação, você vai usar essa maneira aqui para resolver esse problema, tá bom? Encontrando as variações. Se você quiser tratá-lo como coeficiente angular, significa que você vai resolver usando o sistema de equações, tá bom? Você vai escolher dois pares, tá certo? Lembra. X com X, Y com Y. Por favor, não misturem que o resultado fica trocado, tá bom? Só substituir na função genérica, ó. Eu escolhi 0,800 e 20.000 e 1.200. Primeira substituição foi, onde tinha Y, coloquei 800, onde tinha X, eu coloquei 0, ok? Toda vez que o X for 0, esse valor aqui vai ser o valor de B. Por que vai ser o valor de B? Porque B é o lugar onde a reta intercepta o eixo de Y, certo? Então, nós já temos que o nosso B vale 800. E aí a gente continua. Na segunda situação, mesma substituição. A diferença é que onde tem B, como eu já sei quem é B, eu já coloquei 800. Aqui a gente resolve como equação normal, tá? E olha só o que a gente encontrou, o nosso A 0,02. Lembra, independente da maneira que você escolha resolver, os resultados eles precisam ser os mesmos, tudo bem? Usando taxa de variação, o que a gente faz? Não sei se vocês lembram, a taxa de variação era aquele detalhe do ΔY. Tá saindo até interessante. Sobre. Né? Eu acho que eu não deveria ter elogiado, mas vamos tentar. Mais uma vez. ΔY sobre ΔX, tá? Pronto. O que é esse ΔY? Variação do Y. Y2 menos Y1 e a variação de X, X2 menos X1. Lembra que você também pode escolher os pares que você quiser. Só que, por favor, relacione X com X, Y com Y, tá bom?
E olha que interessante, tivemos o mesmo resultado. Ah, mas na alternativa não está assim. O valor percentual. Então, o que a gente faz? Multiplica por 100 e a gente encontra quem? 2%. Tá certo? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Vamos lá. Questão 5. Também questão clássica de função afim, tá? Uma pesquisa mostra que os ativos sessentões brasileiros estão forjando um novo conceito sobre esta fase da vida. E aí tem um gráfico com todos esses dados e tal. Considerando o período de 2010 a 2050, em que a expectativa de vida ao nascer cresça de forma linear, olha, se de 2010 a 2050 eu não posso pegar os dados de 1900, de 1950, porque a questão não dá essa garantia para a gente. Então, o que a gente vai usar? Os dados de 2010 e os dados de 2050. Aí ele quer saber a idade projetada para o ano de 2035. Desculpa, vai ser qual? Então, olha só o que a gente tem aqui. Quando... minhas anotações estão aqui embaixo. Quando, em 2010, a idade média seria 73, 2050, 81, 2035. Vai ser quando? Você também pode resolver via sistema, tá certo? Usando a forma genérica da função afim, y igual a x mais b, ok? Substituindo, onde tem y você coloca 73, onde tem x você coloca 2010, monta seu sistema. Eu não escolhi esse caminho porque os valores são um pouco altos, tá? Então, eu resolvi fazer usando taxa de variação, ok? Ah, mas a gente tem 3 valores. O que a gente vai fazer? Um valor a gente tá desconhecido pra gente, a nossa incógnita que a gente está procurando relacionada a 2035. Olha só o que nós vamos fazer. A gente usa os 2 valores, ó, que nós temos aqui conhecidos, tá vendo? A gente veio para cá, encontrou a taxa de variação, que foi 1/5. Aí, para que isso serve? Se a gente está falando que esse crescimento é linear, a taxa de variação vai ser a mesma. Então, independente do par que você pegue, quando você calcula a taxa de variação, o resultado vai dar sempre o mesmo. O que foi que eu fiz? Se vai ser a mesma coisa, eu peguei agora os dados de 2050, 2035 e igualei a 1/5, porque a gente tem essa garantia. A questão disse, ó, ele cresce de forma linear. Pronto, tudo resolvido. Fizemos o nosso cruz-credinho e resolvemos como equação. Daí a gente encontrou 78 anos, letra E, tá? Não esqueçam disso. Se vocês forem usar a proporção e tem um valor desconhecido, peguem 2 pares ordenados, que você já sabe todas as coordenadas, tá? Acha a taxa de variação e aí sim você escolhe, você poderia escolher 2010 e 2035, o resultado daria o mesmo, tá bom? Não se preocupe com esse detalhe, não se preocupe com essas escolhas. Questão 6. De novo, olha que interessante. Os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos de operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. Segundo o levantamento da Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Dessa forma, é essencial para procedimentos adequados de segurança monitorar-se o tempo de descida da aeronave. A tabela mostra a altitude Y de uma aeronave registrada pela torre de controle T minutos após o início do procedimento de pouso. Tem uma tabela com todos esses valores aí. Considere que durante todo o procedimento de pouso, a relação, olha que maravilha, a relação entre Y e T é linear. Gente, ó, durante todo o procedimento. O que significa isso? A gente pode escolher o par ordenado que a gente quiser, ok? Porque em todo momento vai ser linear, tá bom? E aí, de acordo com os dados apresentados, ele quer que a gente encontre a relação entre Y e T. Olha que lindo. Fiz o mesmo procedimento, usei a taxa de variação. Como foi isso? Escolhi os pares 8.005 e 10.000. Achei a taxa de variação. Perceberam esse detalhe aqui que eu destaquei? Ops, tá?
taxa de variação negativa. Essa função ela vai ser decrescente, tá certo? Lembra? À medida que a gente aumenta o valor de t, o valor de y vai diminuindo. Então, lembra desse detalhe. E outra coisa, não esquece disso na hora, porque senão a gente pode errar a questão. Combinado? E aí, diferente, lembra que aqui a gente usou 2035 e y? Nós usamos t e y, porque a gente não conhece nenhum dos dois. E a gente só quer relacionar. Combinados? Fez o nosso cruz-credinho todo bonitinho e chegamos a essa situação, a lei da função. Ah, mas eu quero fazer usando a forma genérica. Pode usar a forma genérica. Não vai ter problema nenhum, tá bom? Bom, deixa eu contar uma coisa a vocês. Se vocês estiverem aí ouvindo um chorinho, foi Laurinha que tá tentando entrar aqui no quarto. Tchau, amores. Até a próxima aula.